em gente que olha para a própria mão sem ver nada, só linhas, cortes aleatórios, marcas que parecem não dizer coisa nenhuma, mas tem um momento estranho, que acontece quase sem aviso. Você para, olha de novo e percebe que aquelas linhas não estão ali por acaso. Porque dependendo de como a luz bate, dependendo de como você posiciona a mão, surge um desenho, um M. E quando você vê isso pela primeira vez, não é só curiosidade, é desconforto, porque parece que aquilo sempre esteve ali, mas você nunca tinha percebido. E o que incomoda não é a letra, é a sensação de que talvez você tenha ignorado algo importante por tempo demais. Tem coisas na vida que não chegam fazendo barulho, elas não avisam, não pedem atenção, elas ficam ali, quietas, esperando o momento em que você finalmente está pronto para perceber. E talvez seja isso que mais assusta. Não é descobrir algo novo, é perceber que aquilo sempre esteve com você, desde o começo. Quantas vezes você já sentiu que existe algo diferente na sua vida, mas nunca conseguiu explicar? Não é algo visível, não é algo que você consegue mostrar para alguém, mas é como se existisse uma força estranha te puxando em certos momentos, te afastando de algumas situações, te empurrando para outras, como se, por mais que você tentasse seguir um caminho comum, alguma coisa sempre te tirasse dali. E isso cansa, porque parece que nada é estável, nada é definitivo. Você começa algo e de repente muda, confia em alguém e algo quebra, planeja um caminho e tudo se desvia. E no meio disso tudo, fica aquela pergunta que você evita fazer: por que comigo? Só que tem uma diferença. Enquanto muita gente vive no automático, tem pessoas que carregam um tipo de inquietação que não passa, mesmo quando tudo parece bem, mesmo quando a vida está normal. Existe algo dentro que não deixa a pessoa simplesmente aceitar as coisas como elas são. E isso não é só ansiedade, não é só insatisfação. É como se, lá no fundo, existisse uma consciência silenciosa dizendo: isso não é tudo. E talvez você já tenha tentado ignorar isso. Já tentou se encaixar, já tentou viver como todo mundo vive, seguir o roteiro comum. Mas nunca dura, porque alguma coisa sempre te chama de volta para esse lugar interno, onde você começa a questionar tudo de novo. E é aí que a coisa muda. Porque quando você começa a perceber esse tipo de padrão, a vida deixa de parecer aleatória. Ela começa a parecer direcionada, mesmo que você não entenda para onde. E isso é perigoso, porque perceber isso muda a forma como você enxerga tudo. As perdas já não parecem só perdas. Os atrasos já não parecem só atrasos. As pessoas que saíram talvez não tenham saído por acaso. E aquilo que você achava que era azar começa a aparecer outra coisa. Uma espécie de filtro. Como se nem tudo fosse permitido chegar até você. Como se algumas coisas simplesmente não fossem para você, por mais que você quisesse. E isso dói. Porque aceitar isso exige abrir mão da ideia de controle. Mas, ao mesmo tempo, existe um alívio estranho nisso. Porque pela primeira vez, você começa a suspeitar que talvez não esteja perdido. Talvez só não esteja seguindo o caminho comum. Agora volta para sua mão por um instante. Não como alguém curioso, mas como alguém que começa a ligar os pontos. Aquele M não importa pelo formato. Importa pelo que ele representa dentro de você, porque o que muda não é a mão, é o olhar, é a forma como você começa a interpretar a própria história. Tem pessoas que passam a vida inteira sem perceber nada, e talvez isso seja mais fácil, mas você viu, e depois que vê, não dá para fingir que não viu. E é aqui que começa a parte que quase ninguém fala, porque perceber é só o começo. O problema é o que vem depois. É quando você começa a notar que, quanto mais consciente você fica, mais difícil fica ignorar certas coisas. Mais difícil fica aceitar situações que antes você aceitava.
Mais difícil fica se calar quando algo dentro de você está gritando. E isso afasta pessoas, muda relações, cria rupturas. Porque nem todo mundo entende esse tipo de mudança. Na verdade, quase ninguém entende. E isso pode te fazer sentir sozinho. Como se estivesse vivendo algo que não dá para explicar. Como se estivesse caminhando sem mapa, mas existe um detalhe que muda tudo. Você não começou isso agora, isso já vinha acontecendo, muito antes de você perceber. Só que agora, você não consegue mais voltar atrás. E talvez seja por isso que esse momento pesa tanto. Porque não é só sobre descobrir algo, é sobre perceber que você já está no meio disso, sem perceber quando começou, sem saber exatamente para onde vai dar, mas com uma certeza silenciosa de que não é por acaso. E se isso está acontecendo com você, então não é só um detalhe, não é só uma coincidência, é um sinal. Não aquele tipo de sinal óbvio, mas aquele que incomoda, que cutuca, que não deixa você ficar em paz do mesmo jeito de antes. E a verdade é que quem carrega esse tipo de percepção raramente vive uma vida comum. E talvez seja exatamente isso que você sempre tentou evitar, sem perceber que já fazia parte de você desde o começo. Tem uma hora em que não dá mais para tratar isso como coincidência. Você tenta racionalizar, dizer para si mesmo que é só impressão, que é só sua mente tentando encontrar significado onde não tem, mas não encaixa. Porque não é um único momento, não é um único episódio, é um padrão. E padrões não aparecem do nada, eles se repetem até serem percebidos. E o mais estranho é que quanto mais você tenta ignorar, mais evidente fica. Situações que parecem se repetir com nomes diferentes, pessoas diferentes, mas com o mesmo comportamento, caminhos diferentes, mas que levam sempre ao mesmo tipo de encruzilhada, como se a vida estivesse tentando te ensinar algo, mas você ainda não tivesse entendido completamente. E isso cria um tipo de cansaço diferente. Não é físico, é interno. É aquela sensação de estar sempre recomeçando algo que você nem sabe se terminou. E é aí que muita gente desiste. Não de viver, mas de tentar entender. Porque dói menos não olhar tão fundo, dói menos fingir que tudo é normal. Mas você não conseguiu fazer isso. Mesmo quando tentou, mesmo quando quis só viver em paz, sem questionar, sem sentir tanto, algo dentro de você sempre puxava de volta. E talvez seja isso que diferencia você de muita gente. Não é força, não é inteligência, é sensibilidade. Mas não aquela sensibilidade leve, é uma sensibilidade que pesa, que percebe coisas que não foram ditas, que sente mudanças antes delas acontecerem, que desconfia, mesmo quando tudo parece certo. E isso, muitas vezes, te colocou em situações difíceis, porque você viu coisas que preferia não ter visto, sentiu coisas que ninguém ao seu redor sentia, e teve que lidar com isso sozinho, sem conseguir explicar, sem conseguir provar, só sentindo. E quando isso acontece por muito tempo, a pessoa começa a duvidar de si mesma. Começa a pensar que talvez esteja exagerando, que talvez esteja criando coisas. Mas lá no fundo, existe algo que não deixa essa dúvida se firmar. Uma espécie de certeza silenciosa, como se algo dentro de você dissesse: você não está errado. E é aqui que entra uma parte que muita gente evita, porque envolve algo que não dá para medir, não dá para controlar, não dá para provar, mas também não dá para ignorar. A ideia de que existe algo além do que a gente vê, algo que interfere, que direciona, que protege, mas sem se mostrar de forma clara. E quando você começa a aceitar isso, mesmo que seja só um pouco, tudo muda de lugar. As experiências deixam de ser apenas experiências. Elas começam a parecer sinais, mas não sinais óbvios, sinais sutis, quase como se fossem sussurros. E talvez você já tenha vivido momentos assim, aquele instante em que você quase tomou uma decisão, mas algo te fez parar, sem lógica, sem explicação.
Ou aquele dia em que tudo deu errado, e depois você percebeu que, se tivesse dado certo, teria sido pior. Essas coisas não fazem sentido na hora, mas depois encaixam. E não é sobre entender tudo, é sobre começar a perceber que nem tudo precisa ser entendido para ser real. E quando essa percepção começa a crescer, a forma como você se vê também muda, porque você deixa de se enxergar como alguém perdido e começa a se enxergar como alguém em processo, mesmo sem saber exatamente qual. Isso muda o peso das coisas. As dores continuam existindo, mas elas deixam de parecer inúteis. Elas passam a ter um tipo de função, mesmo que você ainda não consiga explicar qual. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Esse desconforto, essa sensação de que tem algo acontecendo, mas você não consegue nomear. Esse incômodo que aparece do nada e não vai embora fácil. Isso não é vazio, isso é movimento, só que é um movimento interno. E movimentos internos são silenciosos, quase ninguém vê, mas quem sente, sabe. Agora volta naquele detalhe, a sua mão, aquele desenho que você viu. Talvez você tenha olhado de novo depois, só para confirmar, só para ter certeza de que não foi impressão. E estava lá, do mesmo jeito, como sempre esteve, mas agora com outro significado, porque não é mais só um desenho. Virou um ponto de atenção, um símbolo, não porque alguém disse que é, mas porque algo dentro de você reagiu a isso. E quando algo dentro reage, é porque tocou em algum lugar real, mesmo que você ainda não entenda qual. E é aí que muita gente começa a procurar respostas fora. Vídeos, textos, explicações, alguém que diga exatamente o que aquilo significa. Como se fosse possível reduzir tudo a uma definição simples. Mas talvez não seja. Talvez o que importa não seja o significado pronto, mas o efeito que isso causou em você. Porque não é sobre a mão, é sobre o que você começou a perceber depois disso. Sobre o que mudou dentro, sobre as perguntas que começaram a surgir. E isso já diz muita coisa. Agora deixa eu te falar uma coisa de forma bem direta. Se você chegou até aqui, se você sentiu isso que está sendo dito, se alguma parte disso fez sentido para você, então não é só curiosidade, tem algo aí. E talvez você não precise explicar isso agora, mas também não precisa ignorar. Tem gente que assiste esse tipo de coisa e simplesmente passa, não sente nada, não se conecta. Mas quando toca, é diferente, fica. E se isso ficou com você, talvez seja o momento de não fingir que não viu, de não empurrar isso para depois, de não voltar para o automático como se nada tivesse acontecido. E se você quiser, fica, continua, não por mim, mas por você. Porque tem coisas que a gente só entende quando decide não sair no meio. E se em algum momento isso que você está sentindo fez sentido, de verdade, me conta. Nem precisa explicar muito, só diz que você sentiu. Às vezes, só isso já muda tudo. Tem uma parte disso tudo que começa a incomodar de um jeito diferente. Não é mais só curiosidade. Não é mais só aquela sensação de que tem algo estranho acontecendo. É mais profundo. É quando você começa a perceber que talvez isso esteja ligado com quem você é de verdade, não com a versão que você mostra, não com o papel que você aprendeu a interpretar, mas com aquilo que você é quando ninguém está olhando. E isso mexe. Porque se for real, então significa que muita coisa na sua vida não foi aleatória. E essa ideia, ao mesmo tempo que conforta, também assusta. Porque se existe um sentido, então também existe responsabilidade. E nem todo mundo quer carregar isso. É mais fácil pensar que tudo é sorte, ou azar, que as coisas simplesmente acontecem. Porque assim, você não precisa questionar muito, não precisa olhar para dentro. Mas quando você começa a perceber certos padrões, essa opção vai desaparecendo. Você não consegue mais fingir que não vê. E aí surge um tipo de pergunta que não dá mais para evitar. Por que comigo?
Mas essa pergunta, com o tempo, muda. Ela deixa de ser um questionamento de vítima e começa a virar outra coisa, uma busca. Não por respostas prontas, mas por compreensão. E talvez seja nesse ponto que muita gente começa a sentir uma presença diferente. Não algo visível, não algo que se prova, mas algo que acompanha, que observa, que de alguma forma interfere, de forma sutil, quase imperceptível. E é aqui que o nome de Padre Pio começa a aparecer para muita gente. Não como uma figura distante, mas como alguém que, de alguma forma, entende esse tipo de processo. Porque existem histórias, muitas histórias, de pessoas que sentiram exatamente isso. Esse tipo de inquietação, esse tipo de sensação de não estar vivendo uma vida comum. E que, em algum momento, sentiram que não estavam sozinhas nisso. Mas não do jeito que as pessoas imaginam. Não com sinais óbvios, não com respostas claras, mas com pequenas interferências. Coisas que mudam o rumo, coisas que evitam quedas maiores, coisas que parecem coincidência, até você começar a olhar de verdade. E talvez você já tenha passado por algo assim, aquele momento em que algo deu errado, e depois você percebeu que, se tivesse dado certo, teria sido pior. Ou aquele instante em que você sentiu um impulso de fazer algo diferente, e isso mudou completamente o que iria acontecer. Esses momentos não fazem barulho, mas deixam marcas. E com o tempo, você começa a perceber que não foram isolados. Eles formam uma sequência, um padrão. E padrões carregam intenção, mesmo que você ainda não entenda qual. Agora, pensa comigo. E se aquilo que você viu na sua mão não for um sinal para fora, mas um lembrete para dentro, não algo que define o seu destino, mas algo que desperta a sua atenção, porque talvez o erro esteja justamente aí, em tentar transformar isso em algo fixo, em tentar encaixar isso numa explicação pronta, quando na verdade isso pode ser só o começo de um processo que não depende da marca, mas da forma como você responde a ela. E isso muda tudo, porque tira o foco do símbolo e coloca em você, nas suas escolhas, na forma como você reage, na forma como você percebe o mundo. E isso pesa, porque agora não é mais sobre descobrir algo externo, é sobre encarar algo interno. E nem sempre a gente está pronto para isso, porque olhar para dentro exige coragem, exige aceitar coisas que a gente evita há muito tempo, exige abrir espaço para perguntas que não têm resposta rápida, mas também é o único lugar onde algo realmente muda. Agora, deixa eu te falar uma coisa que pouca gente fala. Nem todo mundo que sente isso continua. Muita gente volta para o automático. Volta para a distração, volta para a rotina que não exige reflexão, porque é mais fácil, e não tem nada de errado nisso, cada um tem seu tempo. Mas tem aqueles que não conseguem voltar, mesmo tentando, mesmo querendo, porque depois que você começa a perceber, alguma coisa em você não aceita mais viver no mesmo nível de antes. Isso pode parecer pesado, mas também é um tipo de despertar, mesmo que você não goste dessa palavra. É como se algo tivesse sido ativado, e não dá para desativar, só dá para ignorar ou aprofundar. E é aqui que tudo começa a ficar mais claro. Não porque você tem respostas, mas porque você começa a fazer as perguntas certas. E perguntas certas mudam tudo. Elas direcionam, elas abrem caminhos, elas fazem você perceber coisas que antes passavam despercebidas. Isso, aos poucos, vai transformando a forma como você vive. Não de forma radical, não de uma vez, mas em pequenas mudanças, pequenas escolhas, pequenas decisões, que somadas mudam completamente o rumo. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Não uma grande revelação, mas um início silencioso, quase imperceptível, mas real. E se isso está acontecendo, talvez não seja algo para ter medo, talvez seja algo para prestar atenção, sem pressa, sem pressão.
mas sem ignorar. Agora me diz uma coisa, sem precisar explicar muito, só sendo honesto com você mesmo. Isso que você está sentindo agora é novo? Ou você já sentia isso há muito tempo, só nunca tinha parado para olhar assim? Tem um ponto em que você percebe que não dá mais para voltar para aquela versão de você que não pensava nisso. E não é porque você ficou mais forte, nem mais preparado. É porque algo mudou e não desmudou. Você tenta agir como antes, tenta ignorar, tenta voltar para a rotina, para as distrações, para as mesmas conversas vazias, mas não encaixa mais. Parece que tudo perdeu um pouco do sentido antigo. E isso não é vazio, é transição. Só que transições quase sempre confundem, porque você não está mais onde estava, mas também ainda não chegou em lugar nenhum. Fica no meio, e o meio é desconfortável. É onde a dúvida cresce, onde a mente tenta puxar você de volta para o conhecido, onde você começa a questionar se não está exagerando, se não está indo longe demais. Mas lá no fundo, tem algo que não deixa você voltar completamente. Uma espécie de firmeza silenciosa, como se, mesmo sem entender, você soubesse que não pode mais ignorar. E é aí que muita coisa começa a ser revelada. Não de forma clara, não com respostas prontas, mas com mudanças de percepção. Situações que antes você aceitava, agora incomodam. Pessoas que antes faziam sentido, agora parecem deslocadas. Conversas que antes te prendiam, agora cansam. E não é porque você ficou melhor, é porque você começou a enxergar de outro jeito. E enxergar muda tudo, porque depois que você vê, não dá para desver. Agora lembra de tudo que você já viveu até aqui. Quantas vezes você sentiu que algo não estava certo, mesmo quando parecia estar? Quantas vezes você insistiu em algo que lá no fundo você já sabia que não era para você? Quantas vezes você ignorou aquela sensação interna e depois teve que lidar com as consequências? Essas coisas não acontecem por acaso. Elas vão se acumulando e em algum momento viram consciência. E quando viram consciência, não dá mais para fingir que não sabe. E isso pesa, porque agora você começa a perceber que algumas coisas que deram errado talvez não tenham sido erro, talvez tenham sido interrupções. Talvez tenham sido formas de evitar algo maior. E isso muda completamente a forma como você enxerga o passado. O que antes parecia perda, começa a parecer proteção. O que antes parecia atraso, começa a parecer preparo. Mas essa mudança de visão não acontece de uma vez. Ela vem aos poucos. E no começo, incomoda mais do que ajuda. Porque você começa a rever tudo. Decisões, escolhas, relações, caminhos que você seguiu, caminhos que você abandonou. E isso pode trazer um tipo de arrependimento silencioso. Não aquele arrependimento que grita, mas aquele que fica ali, pesando. E ao mesmo tempo, existe algo que equilibra isso. Uma sensação de que, mesmo com tudo isso, você ainda está exatamente onde precisa estar agora. E essa sensação não vem da lógica, vem de outro lugar, um lugar mais quieto, mais profundo. E é aí que muita gente começa a sentir algo que não consegue explicar. Uma presença, não visível, não física, mas perceptível. Como se você não estivesse mais sozinho nos momentos mais difíceis. Como se, mesmo quando tudo parece perdido, alguma coisa ainda estivesse ali, sustentando. E isso não aparece em momentos de distração. Aparece no silêncio, naqueles momentos em que você para e fica, sem pedir, sem falar, só percebendo. E se você já viveu isso, você sabe. Não precisa provar para ninguém, não precisa convencer ninguém, porque não é algo que se explica, é algo que se sente. Agora volta de novo naquele detalhe, a sua mão, não como símbolo, mas como lembrança, porque talvez aquilo não esteja ali para te dizer algo grandioso.
Talvez esteja ali para te lembrar de algo simples, que você não está vivendo por acaso, que existe um caminho sendo construído, mesmo quando você não entende, e que algumas coisas que saíram da sua vida precisavam sair, mesmo que você tenha lutado para manter, e isso é difícil de aceitar, porque a gente se apega, a gente insiste, a gente tenta fazer dar certo, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Mas quando você começa a olhar de outro jeito, você percebe que nem tudo que sai é perda. Algumas coisas saem porque não poderiam continuar. E isso inclui pessoas, situações, fases inteiras da sua vida. E aceitar isso não é fraqueza, é maturidade, mesmo que doa. Agora presta atenção nisso. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter respostas agora. Você não precisa definir exatamente o que está acontecendo. Mas você também não precisa ignorar, porque ignorar não faz desaparecer, só adia. E talvez você já tenha adiado isso por tempo demais. Talvez tenha fingido não ver. Talvez tenha tentado seguir como se nada estivesse acontecendo. Mas chegou um ponto em que não dá mais. E isso não é um problema. É um começo, mesmo que pareça confuso, mesmo que pareça incerto, mesmo que você ainda não saiba o que fazer com isso. Só de perceber já muda tudo. E às vezes, o primeiro passo não é agir, é só não fugir, ficar, sentir, observar e deixar que as coisas comecem a fazer sentido, no tempo certo, sem forçar, sem pressionar, mas também sem voltar atrás, porque você já viu. E quem vê não consegue mais ser o mesmo. Tem uma coisa que muda silenciosamente e quase ninguém percebe quando acontece. É quando você para de procurar respostas e começa a prestar atenção. Não fora, dentro, porque até aqui você tentou entender, tentou encaixar, tentou dar nome, tentou encontrar alguém que explicasse exatamente o que isso significa. Mas, no fundo, nenhuma resposta externa conseguiu acalmar completamente aquilo que você está sentindo. E talvez isso aconteça porque não é algo para ser explicado de fora. É algo que precisa ser reconhecido por dentro. Isso muda completamente a forma como você se posiciona diante disso. Você deixa de correr atrás de significado e começa a observar o efeito. O que isso está mudando em você? O que isso está despertando, o que isso está fazendo você perceber que antes passava despercebido. E quando você faz isso, uma coisa começa a ficar clara. Você não é a mesma pessoa de antes. Mesmo que sua vida ainda pareça parecida por fora, por dentro, algo já mudou. E não foi agora. Isso já vinha acontecendo, em silêncio, em pequenos momentos, em decisões que você nem percebeu que eram importantes, em situações que na hora pareciam comuns, mas depois você entendeu que não eram. E isso cria um tipo de consciência diferente. Você começa a perceber mais, a sentir mais, a questionar mais, mas ao mesmo tempo começa a aceitar mais também. Aceitar que nem tudo precisa ser controlado. Aceitar que nem tudo precisa ser entendido imediatamente. Aceitar que algumas coisas só fazem sentido depois. E isso traz um tipo de calma, que não vem de ter tudo resolvido, mas de parar de lutar contra tudo o tempo todo. Agora volta naquele ponto. A sua mão, aquele desenho que você viu. Talvez você tenha olhado mais vezes depois disso. Talvez tenha tentado ver de novo, confirmar, entender. Mas percebe uma coisa, a marca não mudou. Quem mudou foi você. E isso é o que realmente importa. Porque no fim, não é sobre o símbolo. Nunca foi. É sobre o que ele despertou, sobre o que ele fez você perceber, sobre o que ele trouxe à tona. E quando algo desperta isso, não é pequeno, mesmo que pareça. Agora pensa na sua vida com honestidade. Quantas coisas você tentou segurar e não conseguiu? Quantas situações você insistiu e mesmo assim acabou perdendo? Quantas vezes você sentiu que algo estava sendo tirado de você sem explicação? Na hora, isso parece injusto,
parece perda, parece até abandono. Mas com o tempo, algumas dessas coisas começam a fazer sentido, e não porque alguém explicou, mas porque você viu o que teria acontecido se aquilo tivesse continuado. E aí, o que parecia perda começa a parecer livramento. Só que isso não acontece de uma vez, e nem sempre acontece com tudo. Mas quando começa, muda a forma como você olha para trás. E muda a forma como você segue em frente. Porque você deixa de tentar controlar tudo e começa a prestar atenção nos sinais, nas sensações, naquilo que não é tão óbvio, mas está ali. E isso não te torna melhor do que ninguém, só te torna mais consciente. E consciência muda escolhas, muda caminhos, muda tudo. Agora deixa eu te falar algo de forma bem direta. Se isso que você ouviu até aqui mexeu com você, se em algum momento você sentiu que isso não era só um vídeo qualquer, então não foi por acaso. Não é sobre acreditar cegamente. Não é sobre aceitar qualquer coisa. É sobre reconhecer quando algo toca em um lugar real dentro de você. E quando toca, é porque tem algo ali, mesmo que você ainda não saiba o quê. E talvez você não precise sair daqui com respostas. Talvez isso nem seja o objetivo. Talvez o objetivo seja outro, fazer você parar, nem que seja por um instante, e olhar para si mesmo de um jeito diferente, sem distração, sem fuga, sem tentar preencher o silêncio, só ficando e percebendo. Porque às vezes é no silêncio que as coisas começam a fazer sentido, não porque alguém explicou, mas porque você finalmente conseguiu ouvir. E isso muda mais do que qualquer resposta pronta. Agora, não tenta resolver tudo, não tenta encaixar tudo, não tenta transformar isso em uma conclusão, só não ignora, só não volta para o automático como se nada tivesse acontecido, porque alguma coisa aconteceu, mesmo que você ainda não consiga explicar. E se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido, não é sobre o M, nunca foi, é sobre você, e o que você faz a partir daqui já não é mais a mesma coisa de antes.